ia passando, algumas coisas iam se potencializando no ministério de Jesus em relação ao que ele fazia, mas também em relação a quem ele era e o que acontecia em relação à pessoa de Jesus. Então, enquanto Jesus agia, algumas coisas aconteciam. O mais notório desses acontecimentos era que crescia o número de seguidores. Bora lá, meu filho. Pronto. Mateus... Mateus 4, 25 diz: grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Gente, em Mateus 4, esse é um assunto interessante para a gente pensar, porque eram muitas pessoas vindas de todas as partes. E uma dessas coisas aqui, por exemplo, Galileia, ok, Jesus estava na Galileia, então as pessoas da Galileia naturalmente vinham e ouviam falar de Jesus. Jerusalém, ok, porque Jesus vem de lá, lembra? Jesus saiu de Jerusalém e da Judéia e da região do outro lado do Jordão, onde ele foi batizado. Jesus passou por lá, mas tem uma região aqui que Jesus ainda não tinha ido. Qual que é? Quem sabe? Decápolis. E por que pessoas de Decápolis estavam vindo para ver Jesus? Se Jesus nunca foi lá. Hã? Tinha pessoas falando dele lá. Quem? Pessoas que viram. Raciocina a aula de ontem. Aquele cara lá que ele mandou. O Gezareno. Lembra que Jesus liberta ele dos demônios e manda ele para Decápolis? E de repente começa a chegar um monte de gente de Decápolis. O que você acha que aconteceu? O cara chegou em Decápolis, deu-lhe evangelizar na galera, a galera veio. E assim, muitas das pessoas que estavam seguindo Jesus eram curiosos, tá? Queriam ver espetáculos, queriam ver milagres. Outros interessados em saber quem Jesus era, saber quem é aquele homem que está revolucionando, e outros que já de antemão o identificavam como mestre e estavam interessados em segui-lo de fato. Né? Um deles eram os discípulos de João Batista e tantos outros que podem ter assim, tido um insight, né, de perceber que as profecias se encaixavam perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus agia e assim crescia o número de seguidores. Claro que com o número de seguidores também crescia um outro tipo de público, o número de inimigos. As pessoas que o odiavam, as pessoas que... Colocar pra aqui fica melhor, tu se mexe demais. Aqui fica só aqui, Em Marcos 3:2 diz: alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Isso já no início do ministério de Jesus. Os caras já estavam querendo procurar algum motivo para levar Jesus ao sinédrio. E em Lucas 6:11 diz: começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Em Marcos 3 diz: então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Esse Marcos 3:6 é justamente depois do que acontece naquela casa do paralítico que sai do telhado. Logo depois eles ficaram olhando, Jesus começa a falar sobre ele ter poder para perdoar pecados. Eles consideram esse discurso como uma blasfêmia, e aí é que vem esse versículo que diz que eles começaram a conspirar uma maneira de como eles poderiam matar Jesus. Então Jesus já começa o seu ministério na Galileia com sucesso, né? Então, tinha um grupo que queria segui-lo, tinha um grupo que queria matá-lo, e tinha um grupo de verdadeiros discípulos. E já aqui no 3,14 diz: escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviassem a pregar. Então, já no início do ministério, Jesus fecha o seu círculo
de amigos próximos para que ele pudesse treiná-los e enviá-los depois que ele partisse. Né? Então há esse movimento de que quando Jesus... Não fala comigo não? Falando sozinho? Chega uma idade que a pessoa já começa Porque eu tive a impressão nítida do que você falou comigo, mas não foi comigo. Foi com um amigo imaginário. É Pocoyo, né? É Pocoyo fala com elefante. Quem? É um elefante, é um pato. E quem é o outro amigo do... É um pato, um elefante. É só pato e elefante. Devia assistir. Não tinha pinguim, não. Não, eu acho que é um pato, um elefante e... Não tinha um bicho com pescoço grandão? É o pato. É o pato. Tinha... Bom, enfim, voltando aqui pra... Posso comentar junto? Então, aí Jesus está cercado de pessoas... O cachorro. O cachorro. E o passarinho. Pronto. Aqui dá pra ver, viu? E aí o que acontece? Bel é o Pocoyo, os amigos dela estão tudo aqui assim, ó. A Ellie, o pato, o cachorro e o... Ela falou com quem? Qual dos quatro? Passarinho? Tá. Não dá. E eu falei que eu queria correr com o assunto, né? E aí o que acontece? Pensando nesse número de inimigos, pensando nesse pequeno grupo, tá? Que não é um grupo grande. É basicamente os fariseus, alguns herodianos, como eles mesmos falam, talvez saduceus, mestres da lei, esse grupinho que era um grupinho pequeno, mas influente, poderoso, tá? Pensando nesse grupo de inimigos, existem algumas razões para esse povo começar a odiar Jesus. O mais que a gente já falou, destacado é o fato de Jesus estar atraindo assim uma multidão de pessoas. O outro é o discurso de Jesus, né? De que ele é o Filho do Homem, de que ele é o Messias, de que ele pode perdoar pecados, de que ele é alguém com autoridade. Então isso vai espumando, fazendo espumar o ódio dentro desses caras. A outra coisa é de Jesus fazer milagres. Isso machucava eles, né? Porque mostrava que Jesus tinha um certo poder que eles não tinham. Mas tem um assunto em especial que deixava os caras furiosos. E Jesus fazia de propósito, né? Como passar por Samaria foi de propósito, né? Para revolucionar isso. Então, Jesus meio que feria um princípio que para os fariseus e para os mestres da lei era inviolável. E de o que é que eu estou falando? Alguém sabe? Do sábado. O sábado era o ponto máximo dessa galera, né? Eles praticamente adoravam mais ao dia do que ao Senhor do dia. Era como se o sábado fosse um Deus para eles, né? E é exatamente isso que Jesus vai tentar corrigir. Jesus está tentando fazê-los entender qual o real significado do sábado. E que sábado não é um Deus. Que sábado não é uma divindade que deve ser adorada. Então eles praticamente adoravam o sábado como se o sábado fosse o verdadeiro Deus, né? E aí Jesus tem alguns episódios em relação ao sábado, né? Mas antes de pegar esses episódios, olha o que Paulo fala aqui em Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo.
Então Paulo já fala para os colossenses, olha, o sábado não é o importante é seguir a Cristo. O sábado é a sombra do que Cristo vem trazer. Então se o sábado é a sombra, qual é a imagem real do sábado? Não. Qual é a imagem real do sábado? Você tirar um tempo para dedicar. Não. Vamos lá. Descansar. O que é o sábado? Descansar. Descanso. Descanso físico em um dia da semana. Qual é a proposta de Deus em Jesus Cristo? Descansar espiritual. Descansar eternamente. Adorá-lo. Sim, mas em relação ao sábado, Descansar eternamente. a eternidade. Onde é que nós vamos descansar? No céu. Na eternidade. Então qual é o sábado é a sombra? Qual é a imagem real do sábado? A eternidade. O céu. Essa é a imagem real. Então é isso que Jesus vem trabalhar na mente dos fariseus. Vocês estão brigando para descansar num dia. Eu estou dando para vocês o descanso eterno. Então o que é que vocês preferem? Descansar num dia ou descansar na eternidade? Então não há nem comparação, né? E aí, se você pegar todas as sombras do Velho Testamento e compará-las à imagem real do Novo, nenhuma das sombras se compara à imagem real do Novo Testamento em Cristo Jesus. Então, a imagem real do sábado é o que Cristo veio fazer por nós na cruz, que é o quê? Nos dar a vida eterna, a eternidade. É tipo, o cara te oferece um dia de folga no trabalho e o outro te oferece a aposentadoria. O que é que você quer? Trabalhar e ter um dia de folga ou se aposentar? Aposentar. Se aposentar. Desculpa. Então, sábado é descanso. Sábado é descanso. Sábado é tirar um tempo para deixar de trabalhar, de fazer coisas, de produzir, para apenas aproveitar a presença de Deus em um relacionamento com Ele. Em Gênesis 2, 1-3 diz: abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque Deus usou o sábado para descansar depois da criação. Lembra? Esse é o princípio do sábado, porque Deus descansou sem ter cansado. Interessante isso. Deus descansou sem ter cansado, para nos mostrar que nós podemos produzir, fomos feitos para isso, mas também precisamos dar descanso à nossa máquina, ao corpo. O corpo precisa parar, descansar. Alguém falou isso lá no feedback do retiro, né? Que trouxe trabalhos e computador, acho que foi a Débora, foi a Gabi, e não teve tempo. E ela disse: foi muito bom porque eu dormi, eu descansei, né? E esse é o propósito, né? Nós não somos máquinas para trabalhar, produzir, entregar. Nós precisamos parar, descansar, sabe? Nunca na história, os escritórios de psicologia e psiquiatria estiveram tão cheios como hoje. E a maioria das vezes é porque as pessoas resistem em parar. Elas resistem em parar. E mesmo quando vão para algum lugar para se divertir, elas descansam a mente, mas cansam o corpo. E aí voltam para o trabalho na segunda-feira, o pó. E é um ciclo vicioso que o nosso sistema, né, capitalista, por assim dizer, impõe sobre nós. E nós, como cristãos, precisamos entender que tirar um sabático, um tempo para descansar, um tempo para respirar, um tempo para não fazer nada, só contemplar, é importante para nossa mente, para o nosso corpo, né? Então é importante saber isso. E essa basicamente era a ideia da lei. Mas olha ao extremo que chegou os fariseus
ao colocar mais uma vez o dia acima do Senhor do dia. Porque eles não usavam o sábado para passar tempo com Deus, eles usavam o sábado para passar tempo com o sábado. Né? Tá bom. Então, olha o que aconteceu. A transformação da lei de Deus pelos homens. E aí, na época dos fariseus, o que é que eles impunham sobre o povo? Eles não podiam usar dente postiço. Por quê? Porque você está carregando no seu corpo algo que não pertence a ele. Então você está trabalhando. Ok. Eles lamberam as costas do sapo. Ah, você não estava lá. Mas quando você lambe a costa de um determinado tipo de sapo, ele é alucinógeno e você fica meio loucão. Então, você tinha que lamber a dele? Eu achei que ele tinha que lamber a sua. Não, você lambe a do sapo. Agora faz sentido. Obrigado, Breno, por ter confundido todo mundo. Agora faz sentido. Eu achei que ele tinha que lamber as suas costas. Não, é você lamber as costas do sapo. Mas voltando aqui. Vou esperar o sapo lamber suas costas, mas No sábado, ok? No sábado, não poderia arrancar o fio de cabelo branco. Não poderia arrancar, porque você estava fazendo esforço. É quase que você viver um estado vegetativo no sábado. Você não pode nem levantar os músculos. Olha outro extremo. Tirar a casca de um grão de trigo. Então, eles preparavam as refeições na sexta, certo? E se na hora da refeição no sábado você descobrisse que um trigo ficou sem tirar a casca, você não ia comê-lo. Porque você não podia tirar a casca porque era trabalho. Exatamente. Olha outro absurdo. Usar calçado com pregos. Antigamente você usava ferros, né? Para poder prender, encaixar os chinelos ou as sandálias. E o prego é pesado. Então se você levanta o prego, você está fazendo um esforço. E não pode. Dá vontade de rir, né? Olha o outro. Cuspir no chão com areia. Porque a areia vai sugar o cuspe e vai trabalhar. E a terra não pode trabalhar. Então os caras não entenderam nada. Não entenderam nada. Então o absurdo era tanto que se eles vissem alguém ferido ou precisando de ajuda, não poderia ajudá-lo até as 5 da tarde do Shabat. Não importa qual a gravidade do problema da pessoa. Porque você não podia pegá-lo porque era esforço, você não podia pegar o remédio porque era trabalho, você não poderia colocar ferimento porque era trabalho. Não podia. Não podia carregar maca. Então, Adriano, eles falam que lá em Jerusalém, até hoje, os elevadores eles são automáticos, para você não apertar não ter que apertar o botão, isso é verdade. Isso é trabalho. Ranieri foi lá com o Diego há um tempo desse e eles falaram isso pra mim. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Ele falou, ué. Então eles falam com o elevador o andar, pra eles não terem que apertar. Então eles entram no elevador, falam o andar, o elevador vai e eles não mexem em nada pra não trabalhar. Ali, não pior a situação deles. Pois é. Então, eles eram pessoas que facilmente criavam ideias mirabolantes da cabeça deles e interpretavam as coisas da maneira que eles queriam para o bem deles. Só que perder o foco não é um privilégio de fariseus da época de Jesus. Vocês lembram que quando eles chegaram no deserto, fugido do Egito, pela desobediência deles, começaram a surgir serpentes? Vocês lembram disso? E as serpentes começaram a picar pessoas, as pessoas começaram a morrer e eles começaram a pedir perdão a Deus. Senhor, nos perdoa e tal, a gente errou, né? Sempre assim, né? A gente errou, perdoe. Moisés, por favor, interceda a Deus por nós e tal. E aí Moisés vai a Deus, tem misericórdia do povo, o povo está morrendo, se o Senhor não fizer alguma coisa, não vai sobrar ninguém para entrar na terra prometida. Então Moisés meio que faz uma chantagem ali emocional com Deus, né? E Deus diz, tá bom. Então você vai fazer o quê? Qual foi a instrução de Deus, lembra? Fazer aquela
uma haste de bronze, colocando uma serpente lá, e toda vez que alguém fosse picado, olhava para a serpente e era curado. Era esse o propósito. Esse era o propósito, basicamente. Aí, passado alguns anos, leia comigo aí em 2 Reis 18, 3 a 4. 2 Reis 18, 3 e 4. Quem pode ler? Pode, Duda. Obrigado. 2 Reis 18, 3 e 4. Ezequias fez o que era reto diante do Senhor, assim como fez seu antepassado Davi. Destruiu os santuários sobre as montanhas, quebrou os monumentos de adoração, cortou as colunas de Azerá. Ezequias quebrou em pedaços a cobra de bronze que Moisés tinha feito, pois os israelitas queimavam incenso em honra dela e o chamavam de Deus Santo. Os caras pegaram a serpente, fizeram da serpente um poste ídolo, queimavam incenso à serpente e ainda batizaram a bicha. Deram um nome à pobre da serpente, Neustan. Ah, o nome não é problema, né? É legal dar nome pra isso. Como é o nome do celular? Ainda, ela fala. Ainda. Não tem um nome ainda, mas eu vou pensar agora, porque eu não tinha pensado nisso antes. Eu tô pensando nisso. Não, então, o cara dá nome à serpente de bronze, que não é um deus, adora a serpente, queima incenso à serpente. Veja, é muito fácil para aquele povo mudar o foco. É muito fácil para a gente perder o foco. É muito fácil a gente tirar de Deus aquilo que é dele para colocar em alguma coisa e até mesmo em nós. Pegando já um gancho daquilo que eu sou especialista para falar, se você observar os cânticos e as músicas contemporâneas, 90% das músicas são antropocêntricas. O homem no centro da coisa. Pode falar. Por isso que Arão falou para Moisés, o povo é propício ao erro. É? Na questão de desejo. Outra coisa, né? Moisés passou um tempo no monte para pegar as tábuas da lei, o quê? Alguns dias. 40 dias. E quando desce, o povo já está adorando um bezerro. Aí você pensa, o que se passa? Já olhou para alguém e pensou o que se passa na cabeça dela? Você fala, poxa vida, como assim? Sabe, o povo era para estar adorando, cantando, orando, esperando por Moisés, e alguém tem a brilhante ideia de dizer, olha, eu acho que Moisés está demorando, vamos fazer um bezerro para adorar? Como assim? Então é muito... Ainda gastaram o ouro, né? Então é muito fácil, né? Perder o foco, né? Eu estou falando como se o negócio estivesse aqui, mas não está. Agora sim. Agora apareceu. Serpente de bronze, perder o foco, a passagem que a Duda leu. A quebra do sábado era fácil de ser encontrada e cabia severa punição. Sábado era um dia realmente para descansar. E tinha punições para as pessoas que trabalhavam. Mas o que Jesus está querendo, o que Deus estava querendo dizer para trabalhar no sábado era braçal, era ir para a roça, era produzir, era exatamente isso, né? E aí Jesus vem e começa a ensiná-los por meio de um choque, meio que dando a eles uns, como é que diz, para eles acordarem, né? É um chacoalhão, dá um choque. E aí eles ficam meio atordoados com isso, porque eles ficam, ué, mas isso e aquilo. E aí Jesus vai tentando mostrar a eles. Interessante, Jesus ele é muito duro com os fariseus. Porque precisava ser. Com algumas pessoas Jesus era manso, calmo, ao falar, ao instruir. Com os fariseus Jesus era duro, direto.
Sabe? Muitas vezes a gente já falou, Jesus falava, vocês são raça de víboras, sepulcro caiados, hipócritas. Vocês percorrem céus e terra para fazer um convertido e quando consegue transformá-lo 2 vezes mais merecedores do inferno do que vocês. Olha esse discurso, cara. E era claro que com esse discurso os fariseus só podiam fazer uma coisa: odiar Jesus. Porque eles estavam o tempo todo sendo confrontados com uma realidade que era vista por todo mundo, mas que ninguém tinha coragem de fazer. Né? Na química tem tipo uma lei de materiais, né? Tipo, um material ele só é quebrado com o mais duro do que ele. Então, tipo, se o coração deles era duro, feito uma pedra, tinha que ser algo mais duro do que a pedra para poder quebrar aquilo ali. Então não tem coração que Jesus não deu uma martelada. Sim, e a intenção de Jesus a fazer isso é tentar nos fazer convertidos, né? E ele conseguiu. Nicodemos, José da Arimateia. Então alguns começaram a olhar para Jesus e falar: ele está falando a coisa certa. É tanto que quando há um discurso lá no julgamento de Paulo, eles falam: olha, mas eles estão falando a verdade, é isso mesmo. Se a gente vai julgá-los, vai matá-los por uma coisa que eles estão falando que é a verdade, né? Em Mateus 12:6 diz: então lhe disse, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é o Senhor até mesmo do sábado. E em Mateus diz: eu lhe digo que aqui está o que é maior do que o templo. Então Jesus está o tempo todo dizendo: olha, o sábado não é o importante, é o homem que é. E o sábado foi dado para o homem descansar, e não o homem foi dado ao sábado para adorá-lo, não é? E aí existem algumas coisas aqui que acontecia, né? Então nós temos a ação e a repercussão dessa ação. Perceba comigo. Jesus cura um paralítico no sábado. E qual é a repercussão? Perseguição e conspiração para matar Jesus. E na ocasião, nessa ocasião aqui, Jesus pergunta para eles assim: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? E o que é que eles responderam? Nada. Porque se eles disserem o bem, então Jesus falou: por que vocês estão me acusando? E se eles dissessem o mal, Jesus ia dizer: então o sábado não pode fazer nada, mas pode fazer mal. Então que tipo de líder é vocês? Então Jesus colocava eles numa sinuca de bico, né? E eles não tinham para onde fugir, eles não tinham muito o que responder. Então a resposta já estava clara. Eram perguntas mais ou menos retóricas. E tipo, o silêncio dele já respondia, né? Aqui, lembra das colheitas das espigas de milho no sábado? E os discípulos, os fariseus, repreenderam Jesus. Disseram: olha, os seus discípulos colhem espigas no sábado. Aí Jesus falou: é interessante, porque eu estou lembrando agora que Davi entrou no templo e comeu a comida sacrificada, a comida que era dedicada apenas aos sacerdotes para comer, e era sábado. E ele não só comeu, como também deu aos seus servos. E vocês não falam nada. E aí os caras vão falar... e aí os caras vão falar o quê? Eita, é mesmo. Se eles falassem Davi é Davi, eles falaram: eu sou Jesus. E eu sou Jesus. Eu acho que é uma coisa interessante pra gente pensar pra nossa vida. Quantas vezes a gente sabe o que é certo a se fazer, que Deus fala pra gente: ó, é aqui que você tem que seguir, e a gente insiste em tomar um caminho errado da nossa vida antes, né, de ter Jesus, como seria nesse caso, né? Uhum. Seguir a lei de Moisés, eles sabem já o que precisa fazer, ou até mesmo você sabe, tipo, a regra, digamos assim, da nova vida, e você insiste em tentar fazer diferente, fazer aquilo que te convém, e você fica insistindo nisso. Exatamente. E Jesus também sempre quis mostrar que pessoas são mais importantes. Esse é o ponto. Eu ia falar isso lá no final, mas obrigado por você ter trazido isso. No final, no contexto de tudo, são as pessoas que são importantes.
são vidas, é o que mais importa para Jesus. Então por que Davi entrou no sábado, comeu do que não era para ele comer e ainda deu seus servos? Porque eles estavam com fome. E o que é mais importante? O sábado ou a vida daquelas pessoas? A vida das pessoas, era isso que Jesus estava querendo dizer. Aí ele fala, e agora vocês estão julgando a mim e os meus discípulos porque a gente está com fome e está debulhando milho. A gente não está trabalhando, a gente está comendo, né? Também no sábado, Jesus cura um homem que tem a mão atrofiada, nós falamos sobre ele ontem, falamos sobre esse milagre ontem, e lá em Lucas, né, ele fala que os fariseus e mestres da lei começaram a ter planos para matar Jesus por conta da bondade de ajudar um homem de mão atrofiada. Também temos aqui a cura da mulher, que é a mulher, eu acho que é do fluxo de sangue de novo, eu não tenho certeza, mas eu acho que é. Lucas 13, eu acho que é a fluxo de sangue. Obrigado. Não, era uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada. Era a mulher. Não podia endireitar-se. Sim, ok, beleza. E aí, indignação. Vamos ler essa história que eu acho interessante. Lucas 13, só todo mundo abre aí, Lucas 13. Vamos ler do 10 ao 17. Quem pode? Ok, Breno. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Amém. Olha a resposta. Vocês pegam o boi e levam para beber água. O que ele está querendo dizer? O boi é mais importante do que essa mulher? Pode trabalhar com o boi, não pode trabalhar com a mulher. Pode trabalhar com o boi, não pode trabalhar com a mulher? E daí vem a vergonha deles, porque eles falam, eita, é mesmo, né? Por que eles ficaram envergonhados? Porque eles estavam dando mais valor a um boi do que a uma pessoa. E esses caras eram, diz que ele era o líder da sinagoga, cara. O líder da sinagoga. Então, não tinha como. E Jesus poderia fazer aquele milagre qualquer outro dia? Podia, mas ele escolheu fazer no sábado. Ele podia ter. Talvez Jesus passou por ela na quinta-feira e falou: no sábado ela vai aparecer na sinagoga. Eu vou guardar ela pro sábado. Espera até sábado. Espera até sábado. Mais 2 dias. 18 anos para 2 dias você consegue passar. Vou guardar pro sábado. Porque assim, o que Jesus queria ensinar para esses homens? Que as pessoas são mais importantes que o sábado, né? A cura de um cego de nascença. Mais uma cura que Jesus poderia ter feito qualquer outro dia da semana, mas ele escolhe fazer no sábado. E aí em Mateus 12, 14 a 15, diz: então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Então, Jesus e o sábado eu acho que é a maior das indignações dos fariseus, né? Porque o sábado era, né, a coisa mais importante. Perguntas? Comentários? Eu acho que é como se Jesus estivesse dizendo: sabe
sabe, aquele sábado que o sétimo dia que ele descansou, foi eu descansei. Foi eu que criei todas as coisas. Eu criei esse dia de descanso. Uhum. Eu sei que ele está dizendo que ele é o Senhor do sábado, mas na minha visão parece que ele está dizendo que lá na criação eu criei todas as coisas e descansei no sétimo dia. Certamente. E aí nós vamos entrar em um dos maiores e mais importantes sermões da história da humanidade. A maior palestra não foi dada pelo Barack Obama na posse da presidência, que foi um discurso e tanto. Não foi o discurso de nenhum papa, não foi o discurso de nenhum representante da ONU, não foi o discurso de nenhum dos que receberam o prêmio Nobel, não foi o discurso de nenhum jogador de futebol receber a bola de ouro, ou de despedida de um clube de onde ele cresceu e jogou a sua maior parte da vida. Não foi o discurso de nenhuma outra pessoa a não ser o de Jesus em um monte para milhares de pessoas sem um sistema de som. Não tinha microfone, não tinham caixas JBL, não tinha lapela, não tinha câmeras. E ele conseguiu falar perfeitamente por horas a uma multidão espalhadas pelo monte, atentas a cada palavra que saía da boca daquele homem. Comunicação. Foi o maior comunicador. O maior comunicador da história. O Sermão do Monte, ele está descrito apenas em 2 livros, 2 dos evangelhos. Nós temos Mateus, que apresenta o Sermão do Monte em 3 longos capítulos, e Lucas, que apresenta o Sermão do Monte em uns 20 e poucos versículos. São 2 sermões ou 2 versões do sermão? Hã? 2 versões. Lucas não tem o propósito de fazer a coisa de forma detalhada, mas Mateus o faz. Lucas está escrevendo um documento, Mateus está escrevendo para os judeus. E é muito importante o Sermão do Monte para os judeus. Muito. Tá? Então, o Sermão do Monte é basicamente instruções de como ser um cidadão do reino dos céus. Você quer saber como viver em sua nova identidade? Você quer saber como ser um cidadão dos céus ainda na terra? Leia, estude e pratique o Sermão do Monte. Também o Sermão do Monte serviu como um primeiro aulão ou intensivo para os recém-nomeados apóstolos. Então, eles tinham acabado de serem chamados e Jesus disse: eu vou dar um intensivo para vocês de aulas importantes, de assuntos relevantes, só para iniciar o nosso treinamento. Todos os que estavam ouvindo o Sermão do Monte eram judeus. Público 100% judaico. Como eu falei, 2 versões ou 2 sermões. Mateus tem 107 versículos e Lucas 30.
a discrepância é grande, né? É que a importância para muitos era mais sobre Paulo. Né? Exato. E aí ele menciona o Sermão do Monte por ser importante, mas ele não entra nos detalhes de todo o conteúdo do Sermão do Monte. Eu imagino que nem Mateus contou tudo o que foi falado do Sermão do Monte. Né? Porque o Sermão do Monte deve ter durado horas. E naquela época, Jesus não tinha anotações. Não tinha esboço. Não tinha iPad com todos os tópicos para no final do Sermão do Monte dizer assim, aqui está meu esboço, Mateus. Quando você escreveu o seu livro, você usa o meu esboço aí para escrever. Não tinha. Jesus foi falando. O script estava na mente dele, né? E é claro, Mateus escreveu aquilo que ele lembrou, né? E aquilo que chamou a atenção dele muito provavelmente, né? De todo o discurso mencionado naquele dia fatídico. A primeira parte, contraste entre o que os judeus haviam aprendido e o que Jesus ensinou. Então, a primeira porção do Sermão do Monte são as bem-aventuranças, e logo depois Jesus começa uma série de ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. E Jesus está ajustando a lente para que eles pudessem olhar a coisa de uma maneira mais nítida, tal como é. Então, bem-aventurados são o mesmo que dizer felizes, abençoados são vocês, né? Então é isso que significa bem-aventurança. Jesus, nas bem-aventuranças, se foca em dar palavras de encorajamento para um povo que era completamente oprimido, tanto pelo sistema político, quanto pelo sistema religioso, tanto quanto pelo sistema econômico. De todos os lados, aquelas pessoas eram massacradas, né? O sistema político cobrava-lhes impostos altíssimos e indevidos, injustos. O sistema religioso lançava sobre eles fardos pesadíssimos que os subjugavam a uma quase servidão total aos mestres da lei e aos fariseus. E o sistema econômico esfregava na cara deles de que eles nunca teriam condições de subir na vida, de que eles nasceram pobres, morreriam pobres e, se possível, mais pobres do que quando nasceram, né? Então, imagina a vida dessas pessoas ouvindo as palavras de Jesus dizendo: vocês são felizes porque vocês são assim. Como assim? Como é que eu posso ser abençoado por ser pobre? Como é que eu posso ser abençoado por sofrer injustiça? Como é que eu posso ser abençoado por ser perseguido? E Jesus vai dizendo a eles que essas pessoas têm uma recompensa e que não é nesta vida. Também Jesus fala abertamente de que os dias iriam piorar. Dias mais difíceis estavam por vir. E obviamente Jesus está falando da perseguição que eles iriam receber. A realização agora, mas principalmente na vida que está por vir. E eles eram o que dava o sabor à vida humana. Falou: olha, vocês que são filhos de Deus, é o tempero dessa vida. Se nós tirássemos a igreja, fazendo uma aplicação para hoje, da terra, o mundo perderia o seu sentido. O mundo entraria em colapso. Porque são os cristãos que iluminam, são os cristãos que saboreiam, que dá sentido a essa vida. Eles nos odeiam, é verdade. Mas se nós vamos embora, quem que eles vão odiar? Uns aos outros. E a diferença entre sermos abençoados e agentes abençoadores.
Muitas pessoas querem ser abençoadas, mas poucas, se é que existe essa expressão, ou pouquíssimas, se colocam à disposição de Deus para abençoar. Todo mundo quer ser abençoado, mas poucos querem abençoar. É como os antigos diziam, né? Venha a nós e ao vosso reino nada. Né? Venha a nós e ao vosso reino nada. Então vamos lá. Na sessão ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, Jesus faz um contraste entre a lei de Moisés, tradições humanas e o próprio ensinamento dele. Então, de um lado nós temos as leis que realmente foram dadas por Deus, misturadas, condensadas às tradições, versus o que Jesus ensina. É muito interessante mencionar que Jesus cumpriu a lei e a cancelou, e não destruiu, rasgou, né? Como muitas pessoas acham que ele fez. Então Jesus não extirpou a lei, ele a cumpriu. E por ele ter cumprido a lei, quando você cumpre alguma coisa, cumpriu, está consumado, acabou, né? Então ela não tem mais poder sobre nós. E aí eu queria 3 voluntários. Primeiro, Bel, Mateus 5,17. Segundo, Alexandre, Colossenses 2, 13 e 14. Terceiro, alguém levantou ali atrás antes. A próxima é você, já está na fila. Fiz isso com o Duda ontem, vai ser com você. Yuri, Gálatas 3, 24 e 25. Eu sempre Pablo. Bel? Não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Ok, não vi abolir, mas cumprir. Alexandre? Vocês estavam espiritualmente mortos por causa de seus pecados e porque não tinham recebido a, entre aspas, circuncisão que é feita por Cristo. Mas Deus lhes deu vida junto com Cristo e lhes perdoou todos os pecados. Ele cancelou o registro de dívida que mostrava todos os pecados que tínhamos feito contra a lei de Deus e o anulou, pregando-o na cruz. Dessa forma, todos os pecados foram perdoados. Então Jesus pegou o escrito de dívida, que era a lei que esfregava na nossa cara que a gente era pecador, né? A gente não saberia o que era pecado se não fosse pela lei. Jesus pega essa lei, cumpre ela e agora a gente não tem mais nada que nos acuse. Paulo fala isso em Romanos quando diz: quem imputará condenação aos filhos de Deus, se é Deus quem os justifica, não é? Então, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então Paulo escreve isso, né? Yuri, Pablo. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Não precisamos mais da lei. É o que Paulo fala aos Gálatas. Nós não precisamos mais da lei, porque chegamos à maioridade. E a maioridade é a maturidade em Cristo Jesus espiritual. Então, do que é que nós precisamos? Da lei ou de Cristo? De Jesus. Porque Ele está com a lei debaixo do braço. E quando a lei nos acusa, o que é que Ele faz? Nos justifica. Perfeito. Mas é importante lembrar que no momento em que o Sermão do Monte é proferido, a lei ainda estava em vigor. Porque Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Então é muito importante a gente ter isso em mente, porque ele vai falar, olha, vocês precisam cumprir o que está escrito na lei. E Jesus não podia falar algo diferente disso, porque a lei ainda estava em vigor e eles ainda deveriam ser obedientes à lei, mesmo que impossível fosse a eles de fazer isso, né? Jesus não fez objeção em relação às leis, mas sim às interpretações erradas da lei.
Porque se Jesus é contra a lei, ele é contra a ele mesmo, não é? Então Jesus não estava rogando contra a lei, mas rogando contra a interpretação equivocada que os fariseus e mestres da lei faziam da lei. Mestres da lei faziam da lei. Certo? Então, e aí tem o bloco do ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Bora, querido. Hello? Não vai. Apareceu alguma coisa aí? Não. Vai. Não apareceu tudo. A conexão foi perdida. Aí você me diz depois de tanto tempo. Apareceu o que aí, hein? Já mudou. Agora mudou. É a internet. Descobri. Tá com farma na internet, é? Não. Tá lento? Tá lento? Deve estar. É que o Alexandre tá jogando no computador. Amor, sai do jogo. Eu nem posso para jogar. É Falei LOL? pra pausar, falei Eu nem online. posso. Se eu tivesse mouse, É online, dá pra usar. Não. Guarda o dinossauro aí. Apareceu? Então, são 6 categorias de o visto que foi dito, porém eu vos digo. Ele compara assassinato à raiva. Ele diz, olha, se você mata alguém na lei, você é julgado, né? Assassino. Mas agora eu vou dizer para você, se você já odeia o seu irmão, você já é um assassino. Então, parece que Jesus vai trazer a coisa um pouco... Quando a gente pensa assim, Jesus vai aliviar porque não tem mais lei, né? A coisa vai se tornando mais difícil, na verdade. Porque antigamente você precisava tirar a vida de alguém para ser considerado um assassino. Agora Jesus fala, se você não gosta de alguém, se você odeia essa pessoa, se você sente raiva dela, é o mesmo que você ter matado alguém. Você é culpado de ser um assassino. Tan, tan, tan. Nossa, Não Jesus. precisa me amar agora, hein? Não, sabe o que ele ia fazer para te ajudar? Colocar você frente a frente com aquele com quem você tem raiva para poder tratar esse relacionamento. Então, já faz de hoje, já bota os nomes aí, começa a orar e já marca na agenda um momento para conversar com essas pessoas. Você não quer perder a sua salvação porque tem raiva de um irmão que olhou feio para você, né? Você tá livre hoje, Adriano? Estou livre, irmão. Estou livre. Lembrando que todas as ofertas que você fez antes desse dia não foram levadas em conta por Deus. Se é que você tem alguma coisa contra mim. Uma família. Sei. O hino que a Jane mais gosta. Ele fala do adultério. E o adultério na lei é o deitar-se com outra pessoa. O deitar-se, o conceber o ato sexual com alguém que não é o seu cônjuge. Aí Jesus fala, se você olhar para alguém e morder os lábios, Já não já deitou com essa pessoa. Oh, Deus. É o que Jesus fala. Pesado, não é? Se você olha para alguém e já começa a pensar... Os solteiros, né? São perigosos. Né, Renan? Jesus está gravando, né? Apaga isso, corta. Agora tinha muita gente já olhando pros lados. Ó, Não sei nem se eu vou publicar mais essa live. Ele chega e vai. então, o que é que Jesus fala? Se você olha para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já cometeu adultério com ela. Então Jesus está trabalhando, eu vou parar esses dois, eu vou continuar, mas só dá para fazer uma parênteses. Jesus está trabalhando no coração do homem. Porque não importava quais eram as suas intenções, seus pensamentos, a lei era se você cometia ou não. Jesus está falando, para mim importa o que se passa no seu coração. Para mim importa os seus sentimentos e pensamentos.
Então Jesus está tentando trabalhar no coração do homem, no cerne do homem. Então quando ele fala, não é sobre atirar no peito de alguém, é sobre odiar ele. Não é sobre deitar com uma mulher que não é sua esposa ou com um homem que não é o seu marido, é sobre desejá-lo impuramente. Então o que Jesus está querendo fazer? Limpar nosso coração. Outra dúvida. Esse do desejo impuro é o cara que é casado e... Qualquer E um. como é que o cara vai namorar com você? Já parou pra pensar nisso? Eita, peraí. Peraí, não. Calma. Para aí, Deixa eu explicar melhor. Deixa eu explicar melhor. Como é Explique que se... Não, então. Tem que ter desejo, pô. Como é que a outra pessoa vai... É desejo sexual, só Existe que... adultério e fornicação. Não, eu digo assim. Vamos lá, Eu Alexandre. quero entender se é a pessoa Não é um desejo imaginar... bom, amor. Não, eu sei, calma. Deixa ele falar. É a pessoa imaginar, se imaginar praticando alguma coisa, ou é simplesmente desejar a pessoa. Essa é a minha dúvida. Aí diz desejo impuro. Então, É um o que desejo. seria isso? Não é só tipo, Seria eu isso. gostaria de me casar com essa pessoa. Desejo impuro é, eu gostaria de deitar com ela. Ah, entendi. É impureza, não é coisa pura. Então, É só atração. Não é? o Yuri respondeu muito bem. Eu ia pegar exatamente o termo. Desejo impuro. Não é desejo. Entendi. É desejo impuro. Então, você está com a sua namorada e você está lá. Sei lá. Posso No falar? restaurante. Bora, né? Para a gravação. Não, mas tá. Posso falar? Mas é o assunto. Você está se masturbando com desejos impuros em relação à sua namorada, sua futura esposa. E isso é o que Deus não quer que você faça. Você está casado com ela só por causa do sexo? Você casa com uma pessoa só para ter relações sexuais com ela? Esse é o único propósito de um relacionamento? Não. Isso seria desejo impuro, carnal. Porque o que acontece? Eu tenho relação sexual com ela, terminou o sexo, acabou. Ela vai para um lado, eu vou para outro. Dois animais. Que é o que o animal faz. Tem o sexo, daqui a pouco o cachorro tem sexo com a cadela aqui, aí vai para outra esquina, tem uma cadela lá e vai... Azarara. É, só por isso que eu citei o cachorro. Sabe por que eu citei o cachorro? Porque o homem que faz isso é um cachorro. Não é um cachorro? Não, cachorro. É um cachorro. Que cachorro o quê? Eu não sou cachorro. Todo mundo lembra do meme, né? O que você achou? Cachorro? Que cachorro o quê? Então, o ponto é desejo impuro. Desejo impuro. O cara que respira, suspira, inspira pornografia, sexo, maldade o tempo inteiro. E aí a pessoa que está com você é só um bolo de carne que vai satisfazer você na cama. Não é isso. Egoísta, né? Muito egoísta. Completamente egoísta. Só que o que Jesus está querendo dizer? Não é deitar-se com ela, é olhar para ela e ficar pensando. Como é? Não é? Aí você levanta a sobrancelha e dá mordida. Então, foi respondido, Alexandre? É mais branco do que o novo, é. Eu não é Porque não tá interessado. Você vai continuar no assunto, você já vai voltar para Eu vou. vai voltar. Mas daí você volta. Eu ia só comentar uma coisa sobre isso. É interessante como Deus mandou os mandamentos para o povo entrar no padrão, né? Essa foi a ideia do mandamento, criar uma sombra para o que viria. Então, entra nesse padrão e por enquanto é algo físico. Vamos lá, calma. E depois vem Deus e não é só físico, senão o que você está pensando. Trabalha no seu coração. E hoje a gente já não é físico, nem, não pode manchar o físico nem o coração. Então, foi por partes. E é muito bom ver isso. Deus está... Naquele tempo ele trabalhou e naquele tempo as pessoas eram comuns. Como assim? Doeu. E para hoje dói. Como assim? Não posso pensar, não posso tocar? Para hoje também dói. Então, cada geração, cada pessoa, cada sociedade teve o seu desafio, né? E hoje o nosso desafio, não digo que seja maior, senão é que cada um teve o seu merecido. Sim, e pensando nisso, Yuri, que você acabou de dizer, eu lembro de Jesus falando, ó, se o teu olho te faz pecar, meu amigo, arranque e o jogue fora. E Jesus não está sendo literal, ele está dizendo assim, olha, imagina você arrancando o olho no cru e jogando fora, isso dói?
É isso que Jesus está dizendo. A ideia de Jesus é, olha, é melhor você chegar no reino dos céus mutilado, sem o olho, sem um braço, sem a perna, do que com todo ele ser lançado no inferno. Jesus está dizendo, desviar o olho do pecado dói tanto quanto se fosse arrancá-lo. Então Jesus está falando, o sacrifício que você fazer é difícil, mas é necessário. Arrancar a sua mão e jogar fora não é uma coisa que Jesus queria que você fizesse. Mas o que ele está querendo dizer? Não usar a sua mão para o mal é tão difícil quanto arrancá-la e jogar fora. E o que você vai preferir? Usá-la para o mal ou se abster de fazer o mal com a sua mão? Então, a sua mão é como se ela não existisse para fazer o mal. Vai fazer o mal? Eu não tenho mão para isso. Sou mutilado para o mal. Então, arranca o olho, arranca a mão, arranca o pé, joga fora. É difícil ser mutilado, mas é importante você se abster disso. Você não vai chegar diante de Deus com as mãos sujas, com os pés sujos, com o olho sujo. Sabe? É o que nós ensinamos para as crianças. Cuidado, o olhinho, o que vem. Aí quando chega adulto, o olhinho está lá olhando tudo que quer. Cuidado, o mãozinho que pega. E aí você pega a sua mão e faz tudo o que você quer. E aí está lá ensinando as crianças um princípio que você mesmo está disposto a seguir. Hipócrita. Eu entendo também que a ideia que Jesus está passando é sobre ser radical. E ser radical com isso é não dar a mínima brecha. Na possibilidade. É aquilo que não pronto. É usar do radicalismo para essas coisas. E não ficar cogitando, mas e se? Diante do mal, a gente não faz estratégia, a gente foge. Fujam da aparência do mal. É Bíblia. Você não vai brincar com o que é ruim. Mas é só um pouco. Só um pouco, o Titanic foi por água abaixo. Foi só um pouco, né? Sim, divórcio. Mais uma vez, não vou falar sobre isso, mas o que é que Jesus está querendo dizer? Na íntegra, ninguém deve se divorciar. Essa não é a vontade de Deus. Deus não criou o casamento por divórcio. Então, o que é que você precisa fazer? Entender, antes de casar, que aquela pessoa vai ser sua para o resto da vida. E se você não está disposto a dar esse passo, é o que Jesus fala no Sermão do Monte, não case. Então, escolha muito bem a pessoa com quem você vai casar. Por que o número de divórcios está aumentando hoje? Não é só por causa disso. As pessoas não casam com o propósito certo. As pessoas não casam com as motivações corretas. O propósito de Deus. As pessoas querem entrar no casamento para ser feliz e não para fazer o outro feliz. As pessoas querem entrar no casamento para receberem algo e não para dar. E aí na medida que o tempo passa e ela percebe que ela não é feliz ou que ela não está recebendo o que ela planejou, expectativas erradas, o que é que ela pensa? Essa pessoa não é para mim. E não conhece a pessoa direito. Exatamente. Eu já vi pessoas dizerem para mim que acorda e dorme ao lado de pessoas que ela nem sabe mais quem é. Isso é triste. Então, gente, casamento é coisa séria. O que é que Paulo fala sobre o matrimônio? Para os solteiros continuarem solteiros ou casados. E ele fala, imaculado seja o matrimônio. Imaculado, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Vão existir problemas? Ou se vão. Mas aí o que é que vai acontecer? Diálogo, conversa, resolução de conflitos. As pessoas fazem umas com as outras o que fazemos com as coisas. A gente acaba fazendo com que as pessoas sejam descartáveis. Não serve para mim, eu troco por outro. É o que a gente faz. Tem um livro chamado Casamento Sagrado que ele fala que nós não casamos para se fazer um ou outro feliz, mas sim para ambos fazerem a vontade de Deus. Sim. E se eu faço, é o tal da linguagem do amor, né? Se eu encho o tanque de amor da minha esposa, o que é que vai acontecer? Ela vai encher. Naturalmente, Duda. É isso mesmo que vai acontecer. Ela naturalmente vai retribuir. Porque ela está satisfeita. E aí a minha função é satisfazer minha esposa. Encher o tanque de amor dela. E aí o tanque dela vai tá tão cheio, transbordante, que ela vai retribuir aquilo para mim. Mas se eu estou pensando apenas em encher o meu tanque,
Eu vou sugar tanto do outro que vai chegar um tempo que ele não vai conseguir mais me dar nada. Vai ser cansativo, desgaste. Exato. Pegando o gancho mesmo que foi falado antes, né, abriu-se uma brecha hoje em dia para o divórcio. Então, as verdades não são mais aquela, é relativa e tal, e aí abriu-se uma brecha. E também as pessoas usam. Então, dá para usar esse exemplo de Jesus sobre radical, que não divorcia, porque aí a pessoa se força a fazer a manutenção do casamento. Exatamente. E não a... Exatamente. Então, gente, casamento é uma coisa muito séria e Deus leva a sério o casamento. Eu achei muito legal lá que o David falou lá no retiro sobre, tipo, se você der 100% de si, não sobra nada para outra pessoa dar. Mas eu também fiquei pensando que não sobra nada para você também, né? Porque se você der 100% de si, não sobra nada para outra pessoa retribuir e para você mesmo, porque você está dando tudo de si, então tem que ter um balanceamento. Sim, casamento é cumplicidade, é troca, é reciprocidade, é amor, é cuidado, é serviço, é cuidado, né? E pelas duas instituições criadas direto por Deus, né? O casamento e a igreja, né? Pelas duas. Exatamente, a família, né? Através do casamento e a igreja. Acho que dentro da igreja a gente tem muitos problemas também com casamentos, porque nessa fase deles não se é falado verdadeiramente, abertamente, sobre o que é casamento, o que é relacionamento. Existem muitos assuntos, Jana, que ainda na igreja é tabu. E a gente fica evitando falar, porque a gente fica com medo do que as pessoas vão pensar ou como vão reagir. Mas por conta dessa omissão da igreja, muitas tragédias têm acontecido. Eu estava falando, a gente estava na reunião de liderança lá na igreja, o David é psicólogo, vocês sabem disso, né? E eu disse pro David, agora eu estou trabalhando com os jovens, né? Eu sou o coordenador, né, dos jovens, do Ministério de Jovens lá. Eu falei, olha, eu vou falar abertamente sobre pornografia e masturbação. Aí ele falou, demorou! Porque a gente não fala sobre isso. Eu falei, gente, eu vou falar porque a coisa tá séria. A coisa tá muito séria. E assim, um jovem chegou pra mim e falou, um jovem chegou, não tô falando com você, um jovem chegou pra mim e falou assim, e eu senti a dor dele, ele não era batizado, então, neto de presbítero, então ele já é a terceira geração. Os pais envolvidos até o talo com a igreja, ele nasceu na igreja, cresceu na igreja, eu acho que tinha 15 anos, estava pensando no batismo, aí ele chegou para conversar comigo e disse assim, eu quero ser batizado, mas eu sei que depois do batismo eu não posso continuar com as coisas que eu faço. E existem duas coisas que estão me incomodando e eu preciso conversar com alguém. Eu falei, quais são? Ele falou, primeiro é minha impulsividade. Eu sou muito grosso, eu respondo na lata, eu não respeito os meus pais, eu sou ignorante às vezes e eu não quero ser assim. Eu falei, tá certo. E o outro? Se o outro... Aí ele ficou, eu posso falar? Eu falei, pode. Nada do que você vai falar vai me escandalizar. Aí ele falou, então, eu me masturbo. E eu acho que tem uma outra coisa mais grave. Eu falei, mais grave? Ele falou, eu vejo pornografia. Eu falei, beleza. Vamos lá. Você já contou isso pra alguém? Ele falou, não. Eu falei, por que você está falando pra mim? Ele falou, porque você me parece ser alguém confiável. Eu falei, mas eu vou embora e você vai viver dentro de sua casa. Você concorda em falar isso pro seu pai? Ele falou, eu acho que meu pai já sabe. Eu falei, porque você falou? Ele falou, não, porque 15 anos. Ele falou assim, porque eu demoro muito no banheiro. E começou a chorar. E a dor dele refletiu em mim, porque eu já passei por isso. Aí eu disse, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, ele acha que o pai desconfiava disso, mas ele falou, nem minha mãe nem meu pai falam disso comigo, porque eu acho que eles têm medo de confirmar que isso acontece. E aí eu falo, como é? Aí eu como pai, né, sou pai de um menino de 5 anos, vai demorar muito para chegar, Senhor, me prepara para esse momento, hormônios chegam, né, verdade? As coisas acontecem. Mas eu fiquei pensando, chega de olhar para o problema e tapar os olhos e fingir que o problema não existe. A gente não pode, é uma fase, vai passar. E aí chega no casamento, vai ser uma tragédia. Porque ele vai levar isso para o casamento.
essas manchas, essas cicatrizes, essas mágoas vão ser refletidas no casamento dele. E a mulher dele vai sofrer as consequências da omissão dos pais, da omissão da igreja, da omissão de todo mundo. Vai levar as expectativas. E vai levar as expectativas de um ato completamente impuro e pecaminoso para dentro do casamento. E a primeira coisa que eu falei para ele eu disse, nada do que você vê nos filmes ou nos vídeos que você assiste é a realidade. Aquilo ali é uma indústria cenográfica. Não acredite naquilo. E você precisa parar urgentemente de fazer isso. E aí nós começamos o trabalho com ele. Eu falei, até quando a igreja vai ficar parando de falar de assuntos que precisam ser falados, porque a gente não quer confrontar as pessoas. E aí as pessoas indo pro inferno, na nossa frente, assim, ó. E a gente dando tchau. Sem fazer nada. Talvez as pessoas que não fazem nada, talvez vão pro inferno. Por omissão. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Nossa responsabilidade. Gente, eu sou responsável por vocês. E vocês são responsáveis por mim. Eu falo isso sempre para todos os alunos que eu dou aula. Se algum dia vocês me verem no erro, não hesitem em me ajudar. Porque não é porque eu estou aqui que eu não vou errar. E é isso que uma família faz, né? É isso que uma família faz. Ama, cuida. Se eu estou vendo meu filho fazer uma coisa errada, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar ele fazer? Não, eu vou lá e vou dizer, filho, não faz isso. Né? A frase que eu mais disse nesses 5 anos, desde que os meninos chegaram em casa, é não ponha o dedo na tomada. Foi a frase que eu mais repeti durante esses 5 anos. Aí eu virava a cara para onde que ele ia? Para a tomada. E eu exaustivamente repetia, até que um dia ela chegou para mim, foi para a tomada e falou, não pode. Falei, pronto, uma coisa ela já aprendeu na vida. Não pode pôr o dedo na tomada. E aí minha esposa falou, mas ela vai aprender se ela colocar o dedo na tomada. Mas aí eu vou esperar que o irmão põe o dedo na tomada, leve o choque, se machuque para ele aprender? Vai aprender quando você falou, né? E também fica a reflexão de se ela pôr o dedo na tomada, mesmo você falando que não, vai ser... Ela precisa da experiência dela para poder aprender. E não só com atos de falar. Algumas pessoas vão ouvir suas experiências e não vão fazer. Outras vão lá e vai fazer mesmo assim, quebrar a cara, fazer, eita, era isso mesmo. Exatamente. E não precisava ter passado por aqui. Vamos deixar esses 3 para depois do intervalo. A gente já avançou muito. São 10h23, são 10h35. A gente volta. Muito top. Valeu. Ninguém falou, eu não ouvi por aqui. Sei mais o. Eles são gigantes. Já vão boa tarde.
Tchau, bom trabalho.